Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. A paz esteja com todos, amém? Eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 13. Amém? Todo mundo achou? Mateus capítulo 5, versículo 13. A minha é a Nova Versão Internacional. A palavra de Deus fala assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Fechem os seus olhos. Pai amado, Pai eterno, eu quero te agradecer o privilégio de ministrar a sua palavra. Eu quero agradecer-te o privilégio de falar as boas novas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa se revelar através da sua palavra nessa noite. Nós queremos ouvir a tua palavra, a tua orientação para 2021, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, como sempre, que o Senhor nos mostre a tua verdade. Nós queremos ouvir a tua verdade nessa noite. Em nome de Jesus, trata e ministra em cada um desses corações, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Você pode aplaudir, você pode glorificar ao Senhor. Pode se sentar aí, ficar à vontade. Glória a Deus. Queridos, como sempre eu quero pedir que você destine toda a sua atenção na palavra do Senhor. Porque é pela palavra do Senhor que nós viemos aqui nessa noite. É simplesmente pela palavra do Senhor. Não é pela palavra do Fabiano, não é pela palavra da Geice que ministrou o louvor, não. É pela palavra do Senhor. Então que você dê total atenção à palavra do Senhor nessa noite. Amém, queridos? Amados, na atualidade existem algumas coisas que nos são essenciais. Nós não conseguimos mais viver sem elas. Como, por exemplo, os nossos smartphones, os nossos celulares. É verdade que nós não conseguimos mais ficar sem. Se nós formos trabalhar e nós chegarmos na estação e nós percebemos que nós estamos sem o dinheiro da passagem, é capaz da gente pular a catraca para ir trabalhar. É capaz da gente pedir uma colaboração para a gente entrar na estação e ir trabalhar. Mas se a gente pegar o trem e perceber que está sem o celular, é capaz da gente descer na próxima estação só para voltar para casa para pegá-lo. Porque nós estamos numa época que nós não conseguimos mais viver sem os nossos smartphones.
Nós também não conseguimos mais viver sem a internet. Tudo nós pesquisamos na internet. Alguém fala alguma coisa, a gente pesquisa na internet. Porque se está na internet é verdade, não é assim? Eu, por exemplo, aprendi a fazer café no YouTube. Eu não sabia fazer café, mas foi no YouTube que eu aprendi. Passar camisa social eu não sabia, mas eu aprendi no YouTube todos os detalhes. Fazer aquele vinco aqui do lado, foi no YouTube que eu aprendi. Hoje eu montei o berço do Vini, foi no YouTube. É verdade que sobraram algumas peças, mas não tem problema. Uma outra coisa que nós não conseguimos mais ficar sem são as redes sociais, né? Há alguns meses atrás eu assisti aquele documentário da Netflix falando sobre o dilema das redes sociais. É muito bom, eu recomendo. E depois que eu assisti eu fiquei muito impactado. Tão impactado que eu resolvi desinstalar o Facebook e o Instagram do meu celular. Agora eu tô quase jogando ele no lixo, porque ele não serve mais para nada, sem o Instagram e sem o Facebook. Não é assim? Mas existem coisas que nos são essenciais, e essenciais há muito tempo, essenciais há milhares de anos, e são elas: o sal e a luz. E hoje nós vamos falar sobre um pouquinho destes dois elementos, amém? Nós lemos uma pequena porção do capítulo 5 de Mateus, e essa faz parte do capítulo que nós conhecemos como as bem-aventuranças ou o Sermão do Monte. Então, só para você ter uma ideia cronológica, Mateus, que era o antigo publicano Levi, o judeu que era funcionário público de Roma, ele começa o seu livro com a genealogia de Jesus desde Abraão. Então a Bíblia vai detalhar as 42 gerações que antecedem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que talvez comece a ler a Bíblia por Mateus, deve até se perguntar: como que alguém pode saber 42 gerações passadas de uma determinada pessoa, não é? Porque eu, por exemplo, muitas vezes não sei nem o nome da minha avó. Mas assim como hoje nós sabemos os números dos nossos documentos, do nosso RG, do CPF, todas as crianças no tempo de Jesus, elas eram ensinadas a respeito dos seus antepassados. Então saber a sua genealogia, os seus ancestrais, no tempo de Jesus era algo totalmente normal. Mateus segue o livro e relata o nascimento de Jesus. Em seguida ele relata a visita dos 3 reis magos, a fuga para o Egito e o retorno da família de Jesus para Israel. E no capítulo 3, a Bíblia já nos conta a respeito da voz que clama no deserto, o conhecido João o Batista, que batiza o Senhor Jesus Cristo e inicia o Senhor Jesus Cristo em seu ministério. É interessante que no momento em que Jesus saiu da água, o texto vai dizer que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. O céu se abriu e não existe nenhum relato de que o céu tenha se fechado. Então eu quero que você saiba que nessa noite existe um céu aberto sobre a sua vida. Amém, querido? Mateus prossegue. O Senhor Jesus é tentado, começa a pregar o seu evangelho, monta a sua equipe com seus 12 discípulos. E agora nós já estamos no capítulo 5, bem no início do ministério do Senhor Jesus.
O primeiro versículo que nós lemos é o Mateus 5, no verso 13. E o texto diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Queridos, quando eu leio esse texto, a primeira pergunta que me vem à mente é: quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, quem é esse vocês? A quem o Senhor Jesus está se referindo? Mas se você acompanhar o capítulo 5, já no primeiro versículo a Bíblia vai dizer: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Queridos, eu li esse versículo em várias versões. Na Almeida Revista e Atualizada, na Nova Tradução Linguagem de Hoje, na Nova Versão Internacional, e eu li alguns comentários também. E em todos estes, eu cheguei à mesma conclusão. Jesus então viu as multidões, ele se assenta, mas os seus discípulos se aproximam dele, e o texto vai dizer que ele começou a ensiná-los. Ou seja, então em meio à multidão, o Senhor Jesus ensina discípulos. Amém? Então escute bem, independente das multidões, o Senhor Jesus, ele instrui os seus discípulos. Fabiano, o que isso quer dizer? Hoje nós estamos aqui num número talvez aproximado de 60 ou 70 pessoas, mas independente dessa pequena multidão, o Senhor, ele veio aqui para falar exatamente com você. Amém? E daí ele continua: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Aqui Jesus entra em um tema muito simples, só que é essencial. Simples e essencial. Esse é o sal. Simples e essencial. É tão simples que às vezes é desprezado. Quem recebe cesta básica do trabalho deve ter na despensa de casa pelo menos uns 5 quilos de sal. Não é assim? Mas você já imaginou comer aquele arroz e feijão diário sem sal? É difícil, não é? Então, para o sal alimentar, para o sal gerar vida, o sal precisa estar na medida certa. Quem gosta de comida com bastante sal, levanta a mão aí para eu ver. Ninguém gosta? Ainda bem, porque é preciso ter cuidado, porque o sal em excesso pode até matar. Você sabia que o lugar mais salgado do mundo é o Mar Morto? O Mar Morto é o lugar mais salgado do mundo. E ele tem justamente este nome porque devido à grande quantidade de sal em suas águas, é impossível a sobrevivência marinha. Nada pode sobreviver no Mar Morto. E é isso que eu acho mais interessante no sal, porque se falta, parece que o alimento está estragado, o gosto fica estranho. Mas se ele é exagerado, aí sim, efetivamente, ele acaba estragando o alimento. Agora, quando o sal está na medida certa, nós nem o percebemos. Parece até que ele se anula. Não é assim? Então eu posso concluir que na medida certa, ele gera vida. No extremo, ele gera morte.
É interessante que Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Então, basicamente, o Senhor Jesus está dizendo: Pedro, você é sal, mas a sua falta não alimenta. A sua falta não gera vida. João, você é sal, mas o seu excesso gera morte. Eu conheço uma história de excesso. Em Atos 7, a Bíblia vai contar a história de um Saulo. O seu nome era Saulo. Saulo era um fariseu de sangue hebreu, da tribo de Benjamim. Era um homem extremista, que perseguia todos aqueles que não professavam a sua fé. Saulo era basicamente um homem salgado, tão salgado que literalmente gerava morte. A primeira menção que a Bíblia faz sobre o nome de Saulo está vinculada a um assassinato. O assassinato do jovem Estevão. Quão salgado o Saulo era, até o dia que ele encontrou com Jesus. Quando o Saulo encontrou com Jesus, ele passou por um processo de dessalinização, um processo de drenagem, até ele ficar na medida certa. E quando o sal está na medida certa, nós nem percebemos a sua presença, parece até que ele se anula. E foi exatamente isso que Saulo declara em Gálatas 2:30. Ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quer aprender uma lição para 2021? Quando o sal está na medida, não é você que aparece, é Cristo que aparece. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É Cristo na sua vida, meu irmão. Aleluia. O Senhor Jesus vai continuar. O verso 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então o Senhor Jesus, ele diz aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Obviamente, nesse texto, o que chama a atenção é a palavra luz. E a palavra luz, ela chama a atenção porque ela tem muitos significados. Luz pode ser a nossa capacidade de enxergar. Luz pode ser a iluminação que procede da luz do sol. E luz pode ser, inclusive, o objeto que nós usamos para iluminar, como as lâmpadas, as lanternas que nós temos aí em nossas casas. Mas Jesus vai dizer que os discípulos são a luz do mundo. Eu acho interessante que ele usa a palavra são. Vocês são a luz do mundo. Sabe por que é interessante? Porque ele poderia dizer: ei, discípulos, vocês têm a luz do mundo. Ou vocês portam a luz do mundo. Ou vocês estão com a luz do mundo. Como se alguém tivesse com uma tocha ou uma lanterna. Mas não é isso que Jesus diz. Ele não diz aos discípulos: vocês têm uma lanterna. Ele diz: vocês são a própria lanterna. É isso que ele diz. Existe uma grande diferença entre ter e ser. Porque o que eu tenho, eu posso perder, eu posso vender,
eu posso dar, mas o que sou, eu posso até tentar esconder, mas não se pode esconder uma casa que está construída no alto do monte. Quantos estão entendendo? Levanta a mão aí. Então eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, mas tudo isso eu posso dar, eu posso vender, eu posso perder. Mas eu sou de carne e osso, eu sou um homem, eu sou um ser humano, e isso eu não posso mudar. Eu posso até tentar mudar o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro sempre será exatamente o que eu sou, o que eu fui criado para ser. Quantos estão entendendo? A Bíblia nos conta em 1 Samuel, no capítulo 2, a história de 3 homens que deveriam ser luz para o povo. São eles Eli, Hofni e Finéias. Eli era um juiz, ele era sumo sacerdote, ele era um líder em Israel, e ele ficou à frente daquele povo aproximadamente 40 anos. Eli deveria ser luz. Eli foi criado para ser luz. Eli foi criado para iluminar o caminho ao povo. Por ter uma idade avançada, o sacerdote Eli já estava passando o seu sacerdócio aos seus filhos, que eram Hofni e Finéias, que por sua vez também foram criados para serem luz. Mas o texto vai dizer que esses homens abriram mão desta luz e resolveram ser trevas. Deixa eu te explicar melhor. Entre todas as responsabilidades de um sacerdote, uma delas era recepcionar o sacrifício. Um sacrifício que geralmente era carne animal. Essa era uma das ofertas que o povo levava. Mas ao invés de oferecer o sacrifício, os filhos de Eli, Hofni e Finéias faziam um churrasco com o sacrifício que o povo levava. E como se não bastasse, como se isso não fosse tão grave, eles ainda marcavam encontros íntimos na porta do tabernáculo. E é exatamente isso que vocês estão pensando. Eles mantinham relações sexuais com mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 2,17: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. O texto vai dizer que Eli até tentou repreender os seus filhos, mas nada mudou. E como os 3, Eli, Hofni e Finéias, não deram valor à luz que eles eram, essas luzes foram apagadas. Como eles não deram valor à luz que eles eram, eles não deram valor àquilo que o Senhor tinha feito deles, aquelas luzes foram apagadas. Os filhos de Eli morreram na guerra contra os filisteus, e ele morreu ao receber a notícia que os seus filhos tinham morrido e que a arca da presença do Senhor havia sido roubada. Então eu quero te convidar a anotar a segunda lição para 2021. Quando a sua luz não brilha, ela corre um sério risco de ser apagada, meu querido. E no verso 15 o Senhor Jesus prossegue. Ele diz assim: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Então escute bem,
O Senhor Jesus, ele vai dizer: ninguém coloca uma candeia, uma lanterna, um lampião debaixo de uma vasilha. Eu me lembro que quando eu era criança, certa noite acabou a energia aqui no Oliveira. Já passava das 18 horas, imagino eu, então já estava escurecendo. A minha mãe acendeu uma vela e ela colocou lá na sala, e conforme as palavras de Jesus, iluminando a todos os que estavam na casa. Eu lembro que naquela ocasião a minha mãe adormeceu, e eu estava ali com aquela vela, criança, a vela olhando para mim, eu olhando para ela. Eu tive a brilhante ideia de saber como a vela se comportava debaixo da minha cama. Vocês podem imaginar o que aconteceu, não é? O lençol pegou fogo e quase que eu incendiei a casa toda. O que eu aprendo com isso? As palavras de Jesus. Peço até licença para adaptar o versículo para a nossa realidade. Ninguém acende uma vela e coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. O que eu aprendo com isso? Que eu não devo dormir e deixar o meu filho brincando com a vela? Também. Mas, sobretudo, aprendo que a luz é colocada no lugar apropriado para iluminar a todos. A luz é colocada no lugar apropriado para iluminar a todos. Às vezes nós nos perguntamos: por que eu estou aqui, Senhor Jesus? Porque a luz, ela é colocada no lugar ideal para iluminar a todos. É esse o papel, querido. Eu contei a história de 3 luzes que se apagaram, e agora eu quero falar de 3 luzes que cumpriram o seu papel. Amém? Em Daniel 3, a Bíblia vai contar a história de 3 judeus, e você já conhece eles. É o Sadraque, Mesaque e o Abednego. Estes foram os nomes lindos que eles receberam na Babilônia após a sua chegada. O rei Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua de 27 metros de altura, uma estátua de ouro. E ele ordenou que quando as trombetas tocassem e toda sorte de instrumentos soassem, todos deveriam se curvar diante daquela estátua. O Nabuco só não sabia que quem é luz só brilha para o Deus vivo. Amém, querido? Tem luz aí? Tem luz que brilha para o Deus vivo? Resumindo a história, por conta do suposto pecado, aqueles jovens foram chamados para prestar contas à sua alteza, o rei Nabucodonosor. Ao serem questionados, olha o que eles respondem em Daniel capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. E agora é a parte que eu acho sensacional. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Mesmo que Deus não nos livre, eu vou continuar brilhando só para Ele. Aleluia. Mesmo diante dessa baita argumentação, o rei decidiu punir aqueles 3 jovens. E eles foram jogados a uma fornalha ardente. A fornalha, queridos, era uma espécie de forno gigantesco que o rei mandou construir para ter mais uma opção
para mandar assassinar aquelas pessoas que se opunham aos seus decretos. O rei só não imaginava que aqueles 3 homens brilhariam mais do que a própria fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 22 vai dizer: a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Aí você errou, Nabucodonosor. O quarto não parece um filho dos deuses. Eu tenho certeza que o quarto era o próprio Filho de Deus. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículo 28, o texto vai dizer: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Sabe qual que é a terceira lição para 2021? Quando a luz brilha, ela ilumina todos os que estão na casa. Todos são obrigados a serem iluminados pela luz. Todos serão iluminados pela luz. Todos serão iluminados pela luz. Tem discípulo aí? Porque o Senhor diz que a luz são os discípulos. Onde você colocar, você vai ser um poste iluminando tudo que estiver lá. Porque o Senhor, Ele tem propósito. O Senhor, Ele tem propósito para 2021 na minha e na sua vida. Amém, queridos? O próprio Senhor Jesus, Ele vai concluir no verso 16. Ele diz assim, ó: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós então falamos hoje sobre o sal. E o sal precisa estar na medida para alimentar e gerar vida. E quando está na medida, não é você que aparece, é o próprio Cristo. Falamos então que quando abrimos mão da luz, quando abrimos mão de quem somos, nós corremos um sério risco de ter a nossa luz apagada. E eu vou te falar uma coisa: lâmpada queimada não costuma ser consertada. Agora, por outro lado, quando você resolve deixar a sua luz brilhar, ela se destaca, ela brilha, e todos os que estão próximos são obrigados a ser iluminados pela sua luz, querido. Fabiano, mas como é que a minha luz vai brilhar? O próprio Jesus explica no verso 16. Ele diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Em 2021, a nossa luz vai brilhar através das nossas boas obras, através do nosso testemunho, através da sua diferença dos demais. É desse jeito que a nossa luz vai brilhar. E por meio dessas boas obras, que muitos glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Sabe qual é o efeito das suas boas obras?
Pessoas vão glorificar o Senhor em 2021 por meio dessa luz que vai brilhar. E vai brilhar, e vai brilhar. E pessoas vão glorificar, porque essa luz vai brilhar. Pessoas vão glorificar o Pai, porque essa luz vai brilhar. E pessoas vão glorificar Jesus, porque essa luz vai brilhar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Fica de pé aí. Aleluia. Pode vir, amiguinhos, pode vir. Pode vir, Geice, pode vir. Queridos, quero te contar uma coisa. Eu estou assistindo uma série. O nome é The Crown. Quem já assistiu? É legal, né? Essa série, ela conta a história da coroa britânica. Conta a história a partir do pai da rainha Elizabeth. E é engraçado porque a série, ela é baseada em fatos reais. Mas nem tudo que acontece na série realmente aconteceu na realidade. Só que como nós estamos assistindo, tudo que acontece lá a gente tem por verdade. Então se alguém traiu na verdade também. Se alguém matou, ele matou também. Então agora eu estou acreditando mais na série do que nos livros. Na primeira temporada, acontece a coroação da rainha Elizabeth. Ela foi coroada, só que o seu tio abriu mão do trono. Então, como o seu tio abriu mão de ser rei, a coroa foi passada para o irmão dele, o pai da rainha Elizabeth. Então, quando o pai morreu, a rainha Elizabeth, na linha de sucessão, se tornou a rainha britânica. É interessante que aquele tio que tinha abandonado a coroa, ele está assistindo na televisão a coroação da rainha Elizabeth. E nas palavras dele, a gente percebe que ele conhece tudo que está acontecendo, que ele sabe de tudo, porque ele foi instruído para ser rei. Mas ele abriu mão da coroa. Mas ele fala com uma vontade. Ele fala: olha, agora está acontecendo isso. E ele vai explicando para todo mundo que está na sala dele. E ele fala: agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ele fala com muita vontade. Ele fala como alguém que conhece a realeza, que conhece a coroa, que conhece os costumes. E ele diz: uma cerimônia como esta é digna de um rei. Uma cerimônia como esta é digna de um Deus. Agora, por que ele não é rei? Se ele gosta tanto da realeza. Porque aquele homem, ele se apaixonou por uma mulher que não era da realeza. Ele se apaixonou por uma mulher que não foi prometida a ele. E por amor àquela mulher, ele abriu mão da coroa. Ele abriu mão da realeza. Ele abriu mão do título de rei. O rei, lá na Inglaterra, é chamado de soberano. Ele abriu mão desse título. Então, quando ele estava falando, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, alguém disse: essa cerimônia é digna de um Deus. E um dos convidados dele pergunta para ele assim:
então quer dizer que você abriu mão de ser Deus. Como você pode abrir mão de ser Deus? E ele responde: eu abri mão da coroa por algo muito maior, o amor. Eu abri mão da coroa por algo muito maior. Você não tem ideia do que é amar alguém. Se você amasse alguém, você me entenderia. No momento que eu vi essa cena, eu lembrei daquele texto que diz: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu perguntaria ao Senhor Jesus: por que você abriu mão de ser Deus? Por que você abriu mão da realeza? Por que você abriu mão do seu trono? Mas eu sei a resposta: porque Ele tinha amor. Porque Ele tinha amor. Olha, só que esse amor não era para nenhuma mulher em específico. Esse amor era pela humanidade. Esse amor era pelo Vitor. Esse amor era pela Paloma. Esse amor era pela irmã divina, a Mariquinha. Esse amor era por cada um de vocês. Ah, que amor é esse? Que amor é esse? Sabe o que eu queria? Eu queria te convidar a aceitar Jesus. Eu quero te convidar a voltar para Jesus e agarrar esse amor de um rei que abriu mão da realeza só porque ele te amava. Igreja, eu quero que você ore. Eu quero que você ore agora. E aquele que se sente na vontade de voltar para Jesus, ou aquele que se sente que está afastado, ou aquele que sente que agora é a hora de aceitar esse amor e aceitar esse reino, eu quero que você venha aqui na frente, porque eu quero orar por você. E o Senhor Jesus, Ele quer te abraçar. E esse abraço não dá Covid não. Esse abraço, ele é diferente. Ele não dá doença. Esse abraço, ele cura toda e qualquer doença. Eu quero te convidar a aceitar Jesus. Eu quero te convidar a voltar para Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, esse é o momento. Agora é o momento. Vem para Jesus, que Ele morreu, foi por você. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Aleluia, igreja, ora. Igreja, glorifique nessa noite. Ele te amou primeiro. Ele te amou. Aleluia. Pois eu sei que
costumamos cantar, que ele diz que eu te dou meus ombros para carregar a sua glória, sabe? E toda vez que eu ouço esse hino, eu fico muito pensativo. E toda vez eu me pergunto: será possível os meus ombros carregar a sua glória? Você já imaginou o peso da glória do Senhor? Será possível os meus ombros carregar a sua glória? Mas sabe o que nós poderíamos carregar? A nossa cruz. Porque foi por meio do nosso pecado que o Senhor Jesus precisou subir naquela cruz para nos salvar. Então hoje, depois que Ele morreu e ressuscitou, eu canto que eu quero carregar a sua glória, mas foi pelo meu pecado. O meu pecado matou o Senhor Jesus. Oh, querido, Ele não morreu em vão. Ele não morreu para que a minha luz fosse apagada, não. Ele morreu para nós brilharmos. Eu quero te convidar a brilhar nessa noite. Talvez hoje, nessa noite, todos nós somos convertidos. Todos nós estamos em um grau espiritual que eu não me considero necessário vir aqui na frente e dizer que eu quero aceitar o Senhor Jesus. Mas a verdade é que dia após dia nós precisamos de arrependimento. Dia após dia eu preciso carregar a minha cruz. Eu quero te convidar a se arrepender nessa noite. Oh, é 2021, hoje é o segundo culto, e o Senhor, Ele está alicerçando o nosso ano. Quando você vem para a igreja, não é porque você não tem nada para fazer na sua casa, você vem porque você está alicerçando o ano de 2021 na sua vida, o ano dos céus abertos na sua vida. Oh, igreja, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e glorificar o Senhor, e glorificar ao Senhor, e glorificar ao Senhor, e agradecer, porque Ele morreu por você. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. O Senhor, Ele está aqui, a sua glória está aqui. Eu quero te convidar a glorificar. Glorifica o nome dEle, glorifica o nome dEle. Oh, Pai amado, a tua glória, Deus. Oh, Santo Deus, eu te dou os seus ombros para carregar a tua glória. Oh, me canta lá, oh, xerecanta lá. A tua glória. Oh, povo de Deus, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor porque Ele está aqui. Glorifica o nome do Senhor porque Ele te salvou. Glorifica o nome do Senhor porque Ele te salvou. Para que você brilhasse, para que você tivesse luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Querido,
quero que você dê o melhor aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Pega aí a sua oferta, aproveitar que você está de pé. Amém? Irmãos, que neste ano de 2021